Fala galera, tudo bem? Começando hoje mais um episódio. Hoje vamos direto ao assunto, falar sobre como montar a sua carteira de investimento. Né? Ao longo dos nossos vídeos aqui, a gente sempre fala constantemente sobre carteira de investimento, risco, e hoje eu resolvi falar um pouco mais aprofundadamente sobre o assunto carteira de investimento. O que é carteira, para que serve, qual é a sua importância, o que você deve levar em consideração na hora de montar uma carteira de investimentos, caso você ainda não tenha. E caso você tenha, é importante você conhecer algumas noções para que você possa melhorar e aprimorar cada vez mais a sua carteira. Eu sou o Roberto Francischini, estou aqui fazendo toda semana, toda segunda-feira e toda quarta-feira, para quem está no podcast, fazendo aulas sobre conteúdos de investimento. A cada semana eu escolho um tema que faz sentido para mim, um tema que de repente foi discutido bastante ao longo da semana, ou que alguém de repente quis tirar uma dúvida, me fez pergunta através do Instagram, @Roberto Francischini. Enfim, eu escolho um tema e eu coloco aqui para a gente bater um papo. Tá? O intuito desses papos aqui em vídeo aqui no YouTube ou nos episódios do podcast é transformar você, aspirante a investidor ou investidor iniciante ou alguém que está iniciando nesse mundo agora, a se tornar uma pessoa autônoma em relação aos investimentos. E quando eu digo autônoma, eu sempre vou repetir isso aqui. Se você assistir todos os meus vídeos, eu vou sempre falar isso aqui. Autônoma significa que você seja independente nas decisões, nas escolhas dos seus investimentos, de como lidar com o seu dinheiro, porque, como eu sempre digo, ninguém é melhor do que você mesmo para lidar com o seu dinheiro. Então, o objetivo aqui é te fornecer material, te fornecer conteúdo, a gente bater um papo, você tirar suas dúvidas, para que a gente possa ajudar você nesse caminho da autonomia, para que aí depois, consequentemente, a autonomia financeira, o conhecimento financeiro vai te deixando mais confiante, vai te deixando capaz de tomar melhores decisões e, inevitavelmente, se você seguir todas as dicas, todos os conteúdos, seguir o seu perfil, eu não tenho dúvida que você é capaz sim de atingir a liberdade financeira, que é o sonho, que é a vontade da maioria das pessoas que começam nos investimentos. De certa forma, é atingir a liberdade financeira. E para atingir a liberdade financeira, a gente precisa de uma carteira de investimentos. E o que é uma carteira? Né? Vamos começar pelo básico. Uma carteira de investimentos é a união, é o conjunto de todos os investimentos que você possui ou que você vai possuir. Né? Isso não quer dizer necessariamente só ações ou só renda fixa. Enfim, se você tem imóveis, né? Se você tem algum outro negócio que te dê renda passiva de alguma forma, isso pode e deve sim ser considerado um investimento e isso vai compondo a sua carteira. Então, se você tem ações, tem renda fixa, tem imóveis, tem, sei lá, de repente alguma fonte de renda passiva através de direitos autorais, livros, enfim, seja lá o que for, isso faz parte da sua carteira de investimento e cada uma desses investimentos, desses tipos de investimento, é um ativo dentro da sua carteira. Né? E para que serve, né, uma carteira? Serve para você acelerar os seus objetivos financeiros. Né? A intenção é que você junte um conjunto de ativos que seja capaz de constantemente ganhar do mercado, vamos chamar assim. O que significa ganhar do mercado? Que a combinação dessa carteira, que a combinação desses ativos que você vai colocando te dê a oportunidade de sempre ser melhor do que o CDI, de ser melhor eventualmente do que a bolsa, se esse for o seu foco, seu benchmark. E
E conforme você monta essa carteira, dependendo de vários fatores que a gente vai conversar aqui hoje, os ganhos e as perdas são de acordo com essa disposição. Então, se você tem uma carteira cheia de ações, ela vai se comportar de uma maneira. Se você tem uma carteira cheia de imóveis, ela vai se comportar de outra maneira, vai estar exposta a alguns riscos, assim como nas ações vai estar exposto a outros riscos. Se você tiver uma carteira de renda fixa, você vai estar exposto a outros riscos menores, mas vai estar exposto, vai ter outras rentabilidades. Então, conforme você vai montando esse quebra-cabeça, que a gente chama de carteira, você tem uma rentabilidade maior, menor, tem uma exposição maior ou menor ao risco, né? E cada um de nós temos uma necessidade diferente, né? Não existe uma carteira modelo, né? A minha carteira de investimentos, ela é a melhor para mim, não necessariamente é a melhor para você, não necessariamente é a melhor para o seu vizinho, para o seu cunhado, para o seu sogro, para a sua sogra, porque cada um tem uma visão e tem necessidades diferentes. Então isso é muito importante. Não adianta você, numa conversa, num churrasco, numa roda de amigos, querer saber da carteira do fulano e querer replicar exatamente aquela carteira. É legal, algumas dicas, você entender o que o cara está fazendo, o que o seu amigo está fazendo, mas aquilo é a carteira dele. Vai servir para os sonhos e objetivos e metas dele, com a visão dele, não é a sua. Então, cada um tem a sua. E a maneira como você lida com essa carteira, a maneira como você faz a gestão desses ativos ao longo do tempo, como você coloca, tira, aumenta uma quantidade de ativos ou diminui, é essa maneira com que você lida com ela que vai proteger o seu capital e que vai ampliar, obviamente, o seu capital no futuro. E ainda mais, para que serve uma carteira? Principalmente para diluir o risco, né? Não há investimento sem risco, né? Em qualquer investimento que você se proponha a fazer, ele, em alguma maneira, em algum grau, existe um risco ali embutido. Seja ele qual for, mesmo que seja títulos públicos. Se você tem títulos públicos do Brasil, você tem um risco? Tem. Qual é o risco? Do Brasil não te pagar. Esse risco é maior ou é menor do que uma empresa te pagar? Ele é menor, né? Em tese, na teoria, ele é menor. Mas existe um risco. Pode acontecer alguma coisa, já aconteceu no passado, então nada impede que aconteça no futuro, de um país dar a famosa moratória, não te pagar os juros, ou pagar menos, ou postergar o pagamento, enfim. Risco sempre existe. Mas na poupança não tem risco. Tem risco. Se o banco falir, se o seu dinheiro está lá na poupança e falir, você tem o risco do banco. Mas tem sistemas de proteção, de fundos e tal? Tem, mas existe um risco ali embutido. Então é importante você entender que risco é algo que é diretamente ligado a investimentos. Então todos os investimentos possuem algum grau de risco. E a carteira de investimento, eu acho que se a gente pudesse colocar de uma maneira mais direta, o principal objetivo de uma carteira de investimento é você diluir este risco. O que é diluir esse risco? É você dividir esse risco. Ou seja, você não concentra o risco da sua carteira numa única coisa. Então, se você tem todos os seus ovos na mesma cesta, se a cesta cai no chão, a chance de quebrar todos os ovos é grande, né? Agora, se você tem várias cestas, né? Essa é a filosofia da vovó. Se você tem várias cestas, se uma cair no chão, você vai quebrar menos ovo, o impacto emocional, o impacto no seu patrimônio vai ser menor. Então é exatamente isso que uma carteira de investimento tem como principal foco, diluir esse risco. Então quando você investe em renda fixa, você está ganhando, né, está tendo uma possibilidade de retorno menor, mas em contrapartida, um grau de segurança maior. Por quê? Porque
Se você está em títulos públicos, por exemplo, a chance de que o Brasil te dê um calote é bem menor do que uma debênture de uma empresa privada, certo? Isso ficou claro. Mas, ao mesmo tempo, se você ficar só com aquele instrumento de renda fixa, você pode amarrar a sua carteira de tal forma que ela não tem uma rentabilidade bacana. Então você diversifica. Aí você vai para um imóvel. Um imóvel tem riscos? Lógico que tem. Todo mundo fala que... Muita gente fala que não tem risco, mas tem risco, né? Você tem risco físico do próprio imóvel, seu imóvel pode pegar fogo, ele pode ser arrombado, ele pode ter um inquilino que acabe com o seu patrimônio, o seu imóvel pode desvalorizar porque abriu uma casa noturna do lado, enfim, existe risco sim, tá? Tudo tem risco, não há nada que não tem risco. Se você não quer ter, a única coisa que não tem risco é você não ter dinheiro, né? Aí já está eliminado esse risco. Você não tem risco de perder dinheiro se você já não tiver. Agora, tem dinheiro, quer remunerar, de alguma forma você vai ter algum risco ali embutido. Então, a principal coisa que a gente precisa entender nesse comecinho, nesse tópico é diluição de riscos, dividir o seu risco em várias partes, né? Eu até fiz um áudio esses tempos atrás no canal do Telegram que eu tenho, para as pessoas, enfim, acompanharem alguns conteúdos do dia a dia, e eu falei exatamente sobre isso, que a gente tem vários riscos à nossa volta, né? Então você tem risco econômico, você tem o risco político, você tem o risco empresarial, da empresa que você está lidando, você tem o risco global, que é o risco mundial, então você tem o risco cambial, então você tem várias coisas, vários pontos que de uma certa maneira afetam o seu bolso direta ou indiretamente, né? Então, se o câmbio subir ou o câmbio cair, alguma coisa vai impactar na sua carteira. Se a economia crescer ou tiver recessão, isso certamente vai impactar na sua carteira. Se o juros subir ou os juros cair, isso certamente vai impactar na sua carteira. Se as eleições ganharem o candidato A ou o candidato B, isso certamente vai impactar na sua carteira. Então, assim, você tem todas essas variáveis ao seu redor, puxando um pouquinho o risco da sua carteira para algum lado, né? E ainda tem o risco global, né? Que agora, por exemplo, estamos vivendo aí a noia do coronavírus, né? Ou seja, um vírus que está começando a se propagar lá na China, sabe-se lá qual é a gravidade disso e sabe-se lá se isso vai se espalhar rapidamente pelo mundo. Fato é que existe um risco disso acontecer. Se isso acontecer, mundialmente falando, as bolsas podem cair, outras empresas podem subir, mas de maneira geral, a insegurança e a incerteza fazem os ativos de risco caírem, né? Ou seja, por quê? Porque as pessoas não querem muito risco em momentos de incerteza, né? Elas preferem segurança em momentos de certeza. Então, elas correm para ouro, correm para títulos, correm para dólar, que é mais ou menos a boia ou o colete salva-vida dos investidores em momentos de incerteza e crises de mercado. Então você tem todas essas variáveis. Então como é que você faz para ficar exposto o mínimo possível a cada uma dessas variáveis, de forma que você não se afete muito com isso, né? Essa é a arte de montar uma carteira. É você ganhar dinheiro independente do que está acontecendo. Se o mundo está caindo, você tem ativos que vão se beneficiar com isso, ou que vão ganhar com esse tipo de situação, ou vão perder menos, né? Ou vão cair menos do que a maioria dos outros ativos. Então, se a eleição no Brasil está afetando os títulos, está afetando os juros, está afetando as ações brasileiras, você tem outros ativos que compensam essa volatilidade.
Então essa é a arte de montar uma carteira. E é isso que você precisa entender na hora de compor uma carteira de longo prazo para a sua vida, né? Eu sempre encontro pessoas, clientes que querem montar a sua carteira, querem começar a investir e tal. E normalmente a gente tem dois casos clássicos. A gente tem o caso do extremo conservador, que é aquele que prefere colocar o seu dinheiro inteiro em ativos de baixíssimo risco, né? Porque ele acredita que aquilo é melhor para ele e tá tudo bem. Se você acredita que ativos de baixíssimo risco é o melhor para você, você se sente melhor fazendo isso, tá tudo bem, né? O importante é você saber que existe outro mundo, que existe outras possibilidades, mas se você não está seguro de ir para essas novas possibilidades, tá tudo bem, não tem problema nenhum. E a gente tem o outro extremo, que é a pessoa que não quer nada de renda fixa, não quer nada de ativos conservadores, quer ativos de altíssima volatilidade, quer ações, opções, enfim, quer operar o mercado de renda variável. Normalmente esses são os extremos que mais aparecem. É raro a gente achar alguém que não tenha um conhecimento ainda muito profundo sobre investimentos, que tenha essa mentalidade de querer dividir. Até sabe disso, né? Porque todo mundo conhece a filosofia do não se coloca os ovos na mesma cesta, mas isso na prática a gente não verifica isso na prática do dia a dia quando a gente está conversando com os clientes. E para a gente começar a montar uma carteira, eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente olhar para a gente mesmo, né? E entender qual é a nossa situação atual. Né? Qual é a nossa situação atual? Qual é a sua idade? Quais são as suas obrigações? O tempo tá a seu favor ou tá contra você? Porque se você está começando a montar a sua carteira com 20 anos de idade, cara, o tempo tá totalmente a seu favor. Você tem a vida inteira pela frente para rentabilizar o seu patrimônio, para construir um patrimônio antes que você comece a pensar em aposentadoria, que você comece a cogitar se aposentar. Você tem tempo de ganhar, de perder, enfim, você tem muito tempo e o longo prazo joga a favor do investidor inteligente. Agora, se você, por alguma razão, chegou a certa idade da vida e ainda não tem uma carteira, o tempo está contra você, porque você já é uma pessoa que está pensando em parar de trabalhar, querendo se aposentar, está de saco cheio e você, ao mesmo tempo, quer ter uma renda proveniente de algum patrimônio e por qualquer razão você não começou a fazer isso, é outra carteira, é outra mentalidade, você vai ter que tomar outras atitudes. Então é importante você ter esse autoconhecimento do estado atual de onde você está, para que você consiga visualizar com mais assertividade para onde você tem que ir, o que você deve fazer, que ativos você deve ter em cada momento de vida. Né? Então alguém que está começando com 20 anos, por exemplo, não faz muito sentido ele ser uma pessoa extremamente conservadora, por mais que intimamente ele tenha essa vontade, é importante que ele aprenda, que ele estude, que ele vá a fundo no mercado para que ele possa ter melhores rentabilidades. Né? E ele pode sim ter um percentual maior de renda variável, de fundos imobiliários, de outros tipos de fundo exóticos, investimentos no exterior, enfim, várias coisas que podem ajudar na aceleração e na construção do patrimônio desse investidor de 20 anos de idade. O investidor de 40, 50, ele já tem uma preocupação um pouco maior, porque o longo prazo já não é tão longo e o medo de perder capital às vezes é maior do que o de ganhar. Então é preciso balancear essa carteira de forma que se encaixe no seu estado atual, na sua situação atual, com as suas obrigações. Né? Uma pessoa de 20 anos tem muito menos obrigações, não tem família para sustentar na maioria dos casos,
ainda não é casado, não tem filhos, enfim, ele está a pleno vapor da produtividade, às vezes ganha menos, né? Às vezes não, com certeza ganha menos, na maioria dos casos, do que alguém de 40, 50 anos, mas o poder de poupança que ele tem é muito maior. Na maioria das vezes mora com os pais, enfim, nós estamos falando da maioria. Claro que tem gente de 20 anos que ganha mais, claro que tem gente de 20 anos que já está casado, que tem filho, que já está morando fora de casa, mas essa não é a maioria, e a gente aqui, para efeitos didáticos, vamos falar sobre a maioria. E aí vamos começar falando assim, como você começa a montar a sua carteira, né? E ainda dentro dessa necessidade de você se conhecer melhor, a gente tem que aprofundar um pouquinho mais isso, que é você conhecer o seu perfil. Não tem jeito, né? Do mesmo jeito que em vários episódios aqui do podcast, nos vídeos, a gente fale de carteira de investimento, toda hora vocês vão me ouvir falar de carteira de investimento, não tem como a gente falar de investimento sem falar em perfil. Isso é ponto pacífico, a gente tem que conhecer o nosso perfil de investimento. O que é um perfil de investimento? É você saber até onde você consegue ir, né? Qual é a sua tolerância a risco. Vamos usar a analogia besta. Você tá no parque de diversão, você sabe, você tem aquele sentimento de qual montanha-russa você vai e qual montanha-russa você não vai. No elevador você não vai, naquele escorregador inclinado 75 graus você não vai. Por quê? Porque você sabe das suas limitações, dos seus medos e você não quer assumir nenhum risco que você não se sinta confortável. Isso é tolerância ao risco. Quando você está no parque de diversões, você tem essa noção clara. Tem coisas que você vai e tem coisas que você não vai. Você não vai por quê? Porque está dentro do seu limite de risco. Aquilo para você é demais, você não se sente confortável e tem a escolha de não fazer, porque eu não quero fazer, pronto, acabou, né? Então, você precisa entender, ter essa noção de risco, essa noção de tolerância a risco em relação ao mundo dos investimentos. Qual é a montanha-russa que você consegue ir no mercado? Que montanha-russa que você consegue sentar e se divertir no caminho, né? Porque você pode ir na montanha-russa mais arriscada, mas talvez você não aproveite, você tenha medo, você passe mal, você desmaie, você não vai se divertir no caminho. É a mesma coisa no mercado. Qual é o tipo de ativo que você tem segurança de montar em cima e se divertir no caminho, né? Isso é muito importante a gente entender pessoalmente, porque isso faz toda a diferença na hora de montar uma carteira. Se você não se sente confortável em comprar ações, não compre agora. Estude, continue atrás de informação, porque talvez você não invista em ações ainda por desconhecimento, falta de informação, não sabe exatamente como investir nesse mercado com mais segurança. Então tá tudo bem, mas não deixe isso para escanteio. Eu não invisto em ações porque eu não me sinto confortável e eu não vou ler mais nenhum guardanapo sobre ações. Não, eu acho que a gente tem sempre que evoluir. Não tem conforto em investir em ações, tá tudo bem, não invista em ações, porém, vai estudar, continue aprendendo, continue lendo, continue consumindo material, para caso você se sinta confortável, você comece devagar, comece botando o pezinho na água de forma lenta, para que você, quem sabe um dia, aproveite desta montanha-russa e se divirta também, né? Então, por que é importante você conhecer o seu perfil de investimento? Porque você vai montar. Claro que isso não é. Você não vai escrever nada, mas você vai adquirir a sua política de investimentos. Todo fundo, todo grande investidor tem uma política de investimento. O que é isso?
essa política, de forma bem simples, diz o quê? Em que eu gosto de investir, como eu invisto, qual é a proporção dos meus investimentos. Eu invisto X% em renda fixa, X% em imóveis, X% em renda variável, X% em ativos ligados a ativos estrangeiros que não são que não estão ligados a riscos nacionais. Enfim, você tem uma política de investimento e que você vai seguir aquela política, uma receita de bolo, né? Para que você consiga fazer isso de maneira mais fácil, mais tranquila, e isso só vai ser adquirido com o tempo. Você só vai adquirir uma política de investimento conforme você for fazendo. Não é uma coisa que você faz que você faz uma política, pensa numa política e começa a investir. Não, é o contrário. Você começa a investir, experimenta vários ativos, experimenta várias experiências dentro do mercado e vai eliminando aquelas que não são boas, eliminando aquilo que você não gostou, vai adicionando aquilo que você achou interessante, vai colocando na sua política de investimento. E assim você vai aprimorando e aperfeiçoando esse método de você investir ao longo do tempo. E eu sempre digo, já disse isso hoje, o objetivo aqui é que sim, você seja capaz de pensar nessa política de investimento, que você saiba reconhecer o seu risco, que você precise o mínimo possível de terceiros para tomar as suas decisões de investimento. Você pode pagar uma ferramenta, pagar uma casa de análise, enfim, absorver conhecimento de outras pessoas para te ajudar nos investimentos? Pode, não tem problema nenhum nisso. Né? O que importa é que você tenha discernimento e critérios técnicos para poder escolher qual é o ovo certo para qual cesta para o seu objetivo. Esse é o objetivo final de tudo isso, né? É você ter essa capacidade de olhar tudo, conseguir olhar tudo, entender de tudo, não profundamente, né? Você não precisa ser expert, mas você entende tudo que está ao seu redor, tudo aquilo que te é oferecido e saiba dizer, isso aqui serve para mim, isso aqui não serve para mim, isso aqui serve para mim, serve em maior quantidade, eu vou colocar mais. Isso aqui não serve para mim, você está cobrando demais, você está caro demais, essa taxa aqui não serve. Que você tenha esse dinamismo e essa capacidade de dizer o que é bom e o que é ruim para você. Né? Repito, o que é bom para mim nem sempre é bom para você e vice-versa. Tá? Então, assim, definir o seu perfil, a gente tem... em livro-texto, na teoria, a gente tem 3 tipos de investidores. Também vocês vão me ouvir falar bastante sobre isso, que é o conservador, o moderado e o arrojado. Isso é o que está no livro, isso é o que está na teoria. Né? Eu não gosto muito de rotular as pessoas em um tipo ou no outro, porque eu acho que a gente é sempre uma mescla, ou a gente está dentro de uma escala. Né, de uma escala de 0 a 100, onde 0 é extremo conservador e 100 é extremo arrojado, a gente flutua dentro dessa escala para mais ou para menos, dependendo do tempo, dependendo da nossa idade, dependendo dos nossos objetivos, dependendo das nossas metas e dependendo principalmente do nosso conhecimento. Quanto menor é o nosso conhecimento de mercado, menor é o nosso índice aqui de perfil. Né? Por quê? Porque você não entra em lugares desconhecidos, você não fala com estranhos, normalmente é assim. Então, você não conhece um determinado tipo de ativo, um determinado tipo de investimento, você, a princípio, não bota o seu dinheiro lá. Porque como é que eu vou botar dinheiro numa coisa que eu não conheço? E tá tudo bem, isso é normal, é absolutamente corriqueiro no dia a dia. Conforme você vai adquirindo conhecimento, o seu grau de possibilidades vai aumentando, as suas cestas de produtos vão aumentando. Né? Mas, como a gente não consegue falar de uma maneira didática dentro dessa escala,
que eu acredito que é o que ocorre, né? Nem todo mundo é arrojado e conservador sempre, né? E tem momentos em que a gente, mesmo arrojado, ele dá um passo para trás, ele diminui as suas exposições, ele se torna um pouco mais conservador por qualquer razão pessoal, razão econômica, enfim, né? Então ninguém ganha esse carimbo na testa de conservador, moderado ou arrojado. Isso é o que eu acredito, tá? Mas você nas corretoras vão encontrar questionários para você responder, para determinar o seu perfil. E quando você responder esses questionários, você vai sim ser rotulado com um desses três. Isso é praxe de mercado, é norma, para que as corretoras conheçam os investidores que estão entrando e para que elas possam oferecer produtos de acordo com aquele carimbo que ela recebe. Tá? Cada corretora tem o seu questionário, mas todas têm. Né? Então, se você abrir conta numa corretora, você vai ver que isso vai acontecer. Você vai abrir e vai ter que responder e você vai cair dentro de um desses três carimbos, vamos chamar assim, conservador, moderado ou arrojado. Se você for um conservador, que carteira você monta? O que você deveria ter na sua carteira? Normalmente, conservadores são pessoas que não têm uma boa tolerância a risco, que não gostam de perder patrimônio, não gostam de ver oscilações no seu patrimônio, né, ao longo do tempo, preferem menos rentabilidade, mas uma previsibilidade maior em relação ao seu patrimônio. Então, para esse tipo de investidor, você tem que ir para ativos de baixo risco. Baixo risco e baixa volatilidade, né? Porque volatilidade é essa oscilação do seu ativo, do seu patrimônio. Para onde você pode ir? Não tem muitas alternativas. Títulos públicos, CDBs, fundos DI, LCA, LCI, em geral ativos de renda fixa, pré ou pós-fixado. Isso vai depender do período que você está negociando os títulos. Tem momentos em que é melhor um pré-fixado, tem momentos que é melhor um pós-fixado, enfim, isso vai depender de mercado, das perspectivas econômicas, se os juros vão subir ou se vão cair, enfim, tudo isso influencia na escolha desses ativos. Tempos atrás era melhor pós-fixado, agora pré-fixado, dependendo da taxa, pode ser melhor, então isso vai depender. Mas os ativos são os mesmos, né? Que são os CDBs, LCA, LCI, fundos DI, títulos do Tesouro, enfim, títulos de renda fixa, ativos de renda fixa. Tá? No moderado, que é alguém que tem um pouquinho mais de conhecimento de investimentos, tem um pouco mais de coragem de colocar alguns ativos um pouco mais arriscados na sua carteira, normalmente pode operar. Normalmente tem tudo o que tem na carteira de um conservador, só que ele já reserva um pedacinho dessa carteira para outros ativos. Pode até ser renda variável em menor tamanho, mas pode ter. Você pode investir em ações através de ETFs, que são fundos de índices. Nós ainda vamos falar sobre isso em alguma aula só sobre isso. Você pode investir em operações estruturadas, que é uma mescla entre renda fixa e renda variável, que o seu risco é só o custo de oportunidade. Né? Custo de oportunidade é o quanto você deixa de ganhar por não investir. Vamos supor, o mercado está pagando 10% no CDI, na Selic está 10%, certo? Então, você deixar o dinheiro na poupança te pagando 6%, enquanto a Selic está te pagando 10%, você deixar o seu dinheiro na poupança está te dando um prejuízo. Por quê? Porque você poderia estar ganhando 10%, mas está optando por ganhar 6%,
mesmo que sejam ativos de baixíssimo risco. Então você está perdendo aqui um custo de oportunidade. Você está deixando de ganhar 4%, sei lá por quê, mas isso é um custo de oportunidade, né? Você está deixando 4% na mesa por opção sua. Em ativos de COI, você, em algumas modalidades, você tem umas modalidades de capital protegido. O que significam isso? Você compra um determinado ativo por um determinado prazo, né? Para daqui 5 anos, por exemplo, e a pior coisa que pode acontecer é nada. Como assim? Nada. Tipo, o seu capital ele não foi remunerado de acordo com o mercado. Então você perdeu o custo de oportunidade. Porém, se aquela estratégia daquele ativo funcionar como os idealizadores da operação imaginaram e projetaram, o seu rendimento pode ser como uma renda variável, para cima, né? Você pode aproveitar toda a alta daquele ativo, mas em caso de baixa, o capital está protegido. Então você não perde o capital principal, mas sim deixaria de ganhar uma taxa de mercado, né? O custo de oportunidade. O que mais você pode investir? Você pode investir também em ações em menor percentual, em ações de menor volatilidade e boas pagadoras de dividendos, né? Essa pode ser uma estratégia. E quando a gente fala no moderado, quanto que eu posso ter de ações de renda variável? Cara, de 5%. Tem alguns moderados mais arrojadinhos, de 5% a 10%. Depende, tá? Neste caso, não é uma receita de bolo. Não está escrito em lugar nenhum que moderado tem que ter 90% de renda fixa e 10% de renda variável. Não existe essa determinação. Não é algo que você vai encontrar de forma determinante. Cada pessoa, cada analista, cada corretora pode dar um percentual diferente disso, tá? Lembra daquela escala. Claro que se você começa a colocar 10, 15, 20, 30% de renda variável, você já deixou de ser conservador há muito tempo, já deixou de ser moderado há muito tempo. Então, eu coloco aí que o arrojado ele tem mais de 15, 20% de renda variável na sua carteira, né? Tem gente que vai falar que é mais, tem gente que vai falar que é menos. Essa é a minha régua, tá? E o moderado, então, ele normalmente tem todos os ativos, né? Ele tem à sua disposição todos os ativos que o conservador tem e mais uma gama menor de ativos de renda variável que são dentro da escala de risco da renda variável, tem menos risco, né? Pagam melhores dividendos, tem menos oscilações, ou então o capital protegido, como eu falei do COI, coisas assim mais voltadas para o longo prazo. Essa pode ser a carteira de um moderado dentro desse processo todo. O arrojado, ele tem todo o mercado a seu dispor. Então, pensa que naquela analogia do parque de diversão, ele vai em praticamente todos os brinquedos. Pode até ter um brinquedo ou outro que ele não se sinta confortável, por ser radical demais. Fazer um rapel, sei lá, fazer alguma coisa assim muito radical que ele não se sinta confortável. Mas ele vai em todas as montanhas russas, ele vai em todos os tobogãs inclinados, enfim, ele topa muito risco. E por conta disso, o leque de opções de produtos se abre para ele. Ele tem uma gama de produtos à sua disposição gigantesca, né? Então, ele investe em tudo que o moderado já investe e ganha várias outras possibilidades. Então, isso permite uma diversificação mais ampla para o arrojado. Ele tem mais ativos para diversificar.
Ele tem, obviamente, maiores probabilidades de retorno positivo porque ele está tomando mais risco, né? Ele está com ativos mais arriscados. E aí vem alguns ativos que ele pode operar ou pode ter na sua carteira em que as outras categorias, em tese, não deveriam ter. Então, ele pode adicionar na carteira, além de tudo aquilo que o conservador e o moderado já podem, ele pode adicionar CRA, CRI, debentures de empresas privadas, derivativos, né, mini contratos de índice, de dólar, ouro, commodities agrícolas, enfim, opções de ações, o que mais? Fundos imobiliários, enfim, ele pode operar tudo, né? Claro que da parcela, isso não quer dizer que ele vai operar tudo em ativos de renda variável, como eu falei agora há pouco. Existe a preocupação, dependendo do seu perfil, dependendo do tempo que você tem para frente, você tem que preservar patrimônio também, né? Não é uma roleta, não é um cassino, não são apostas. Você precisa preservar o seu patrimônio. Por quê? Porque você tem um objetivo lá na frente, se aposentar, ter liberdade financeira, não sei qual é. Então, assim, pedaço disso em ativos de renda fixa, bons ativos de renda fixa, pode ser até ativos de renda fixa mais arriscados do que um conservador. Um conservador vai colocar em títulos públicos, você mais arrojado vai colocar numa debenture de uma estatal, numa debenture de outra empresa. Tá tudo bem, é ativo de renda fixa, porém tem um risco maior e, consequentemente, te dá uma rentabilidade maior. Tá? Fundos imobiliários, né, também é uma boa alternativa. Você vai... porque apesar dele estar lastreado em ativos de imóveis, ele tem uma oscilação, então o patrimônio vai oscilar, você vai ter dividendos a receber, e essa parcela do arrojado, é aquilo que eu falei também agora há pouco, 20% a 30%, aí dependendo da idade, dependendo do objetivo, eu acho que mais de 30% aí já é outro nome, já não é mais arrojado. É outra parada e não tá errado, cara. Eu não vejo nada de errado se você quer investir 100% do capital em ações. Não é problema meu, tá? É a melhor alternativa? Pode ser durante algum tempo. Em mercados de alta, pode ser. Você vai multiplicar o seu patrimônio gigantescamente. Porém, pode ser que em momentos de baixa você precise de outras alternativas, né? E eu vou te contar um segredo. O mercado sempre cai, tá? O mercado não sobe para sempre. E é bom você entender isso o quanto antes, porque para você não ser pego de surpresa. Então tudo que sobe cai, tudo que cai sobe. O mercado ele é constituído por ondas de alta, ondas de baixa, então você tem que aprender a surfar essas ondas, né? Tanto na alta quanto na baixa. E aí eu vou falar um pouquinho mais particularmente sobre as ações nesse contexto aí de carteira, porque é um dos ativos que as pessoas mais procuram, e ações, você monta uma carteira de ações dentro da sua carteira, né? É uma outra carteira dentro da sua carteira. Então você precisa escolher bem as ações. E aí tem duas formas de você investir em ações, que é a maneira direta, que é aquela que você escolhe os ativos, você compra, você acompanha, você monitora, né? E tem a maneira indireta, que você pode comprar através de fundos de ações, por exemplo. Você compra cotas do fundo, investe naquele fundo que você escolheu, que está dentro da sua expectativa de política de investimento, e deixa que um gestor qualificado, conhecedor profundo daquele setor ou daquela estratégia, tome conta do dinheiro para você e você monitora isso de tempos em tempos. Se estiver te dando bons retornos, você se mantém. Se não estiver te dando bons retornos, você troca de fundo.
Então essas são as duas maneiras, direta ou indireta. Não há maneira melhor ou pior. Tá? No mundo dos investimentos não existe isso. Não tem um jeito melhor ou pior de fazer. É de acordo com a sua consciência, com o seu conhecimento, com o seu tempo. Às vezes você é alguém que não tem tempo de ficar acompanhando, não tem tempo de ficar escolhendo, então você prefere fundos. Tem gente que gosta de acompanhar, gosta de ver balanço, gráfico, gosta de entender por que está subindo, por que está caindo, quer ter esse poder de comprar, de vender, enfim, tá tudo bem, tá tudo normal. Para você que vai fazer isso, você precisa escolher empresas renomadas, empresas bem renomadas, de preferência, com bom histórico de gestão, ou seja, empresas que se preocupam com os custos, que se preocupam com o lucro, que correm atrás de crescer, de lucrar, né? São as principais coisas que fazem as ações crescer, no final das contas, no longo prazo. Vá comprando ações aos poucos, né? Não faça aportes regulares na sua carteira. Isso vale para a carteira inteira, não só para ações, mas principalmente em ações. O mercado sobe, o mercado desce. Tente fazer aportes regulares, que conforme o tempo for passando, essa estratégia vai sendo, sem dúvida nenhuma, vencedora. E para você diversificar uma carteira de ações, né, lembra que a gente tem a diversificação da carteira global, de todos os seus ativos, dos seus imóveis, da sua renda fixa, dos seus títulos públicos, enfim, tem aquela diversificação. Dentro da carteira de ações, você vai ter a sua diversificação também. Por quê? Porque não adianta nada você investir, monta uma carteira e na hora de investir em ações, investe em ações de uma empresa só. Pode fazer isso? Pode, claro que pode. No mundo dos investimentos, tudo pode. Porém, faz sentido você ficar exposto ao risco de uma única empresa? Vamos aqui falar Petrobras, por exemplo. Eu vou investir em Petrobras. É uma boa empresa? Dá lucro? Dá. Eu tenho chance de ganhar dinheiro com ela? Claro que tem. Mas você está exposto ao preço do petróleo, você está exposto a eleições, porque é uma empresa estatal, você está exposto a variação cambial, e você está exposto a várias coisas que refletem naquela empresa, especificamente. Então, a sua volatilidade naquela carteira de ações vai ser alta. Então, via de regra, para você ter uma diversificação bacana numa carteira de ações, a gente fala aí de 10 ou mais ativos, você já meio que elimina o risco de uma empresa só. Né? Claro, dentro daquele critério, boas empresas, renomadas, com boa gestão, que visam lucro, que distribuem lucro regularmente, né? Ou seja, que tem histórico de lucro, enfim. Mas é importante você montar uma carteira, de preferência de 10 ou mais ações. Dentro desses critérios de escolha, as chances de você montar uma carteira equilibrada são muito boas, são muito grandes. Tá? Dito isso sobre os perfis, né, sobre que tipo de carteira cada perfil pode montar, a gente fala um pouquinho sobre objetivos. Né? Qual é o seu objetivo? Né? Antes de começar a investir, o que você quer? O que você quer com o seu dinheiro? Você quer viajar? Você quer se aposentar? Você quer financiar a faculdade dos seus filhos no futuro? Seu filho acabou de nascer e você já quer guardar dinheiro porque você não sabe se ele vai escolher, o que ele vai escolher e você quer estar preparado para isso? Lá nos Estados Unidos isso é muito comum, né? Como boas faculdades são pagas e são caras, os pais começam a poupar a faculdade dos filhos já no nascimento, né? Isso é muito comum. Então, assim, qual é o seu objetivo com o dinheiro? O que você quer? Você precisa entender e saber claramente o que você quer com o dinheiro e o que você quer lá no futuro.
E dentro dessas metas, dentro desses objetivos que você tem, é importante você saber os prazos, né? Bom, meu filho está com 10, daqui a 10 anos, ou 8 anos, ele vai fazer faculdade. Então, um investimento de 8 anos de prazo. Ah, eu quero fazer uma viagem top para Dubai e para daqui 2 anos. Beleza? Então daqui 2 anos é um prazo menor. Os investimentos têm que ser diferentes. Ah, não, eu quero viajar no final do ano com a família, quero ir para Paris, beleza, tal. Então é investimento de mais curto prazo ainda. Quero comprar uma casa, quero comprar um carro, enfim. Quais são as metas? Quais são os prazos dessas metas, né? Ou seja, quando cada projeto que você tem vai se realizar ou deve se concretizar ou está nos seus planos se concretizar. Para quê? Para que você, na hora de montar a sua carteira, monte ela de acordo com esses objetivos, né? Porque não vai adiantar você querer fazer um investimento da viagem para Paris no final do ano, que a gente tem aí 11 meses, você em fazer esse investimento em ações. Por quê? Pode ser que em dezembro você tenha 3 vezes o seu capital? Pode. Né? Pode ser que você faça uma viagem, nossa, muito melhor do que aquela dos seus sonhos? Pode. Mas pode ser que chegue em dezembro, você tenha 1/3 daquilo que você guardou? Pode. Você pode ter guardado 100 mil, chegou em novembro, você tem 30. E aí você não consegue viajar, não com a família inteira. Então não é a melhor alternativa para este projeto. Projeto de ações pode servir para o seu filho, pode servir para a sua aposentadoria, pode servir para outros projetos cujo prazo seja maior, né? Então é preciso você se conhecer, saber o seu perfil, saber os seus projetos, as suas metas, os seus objetivos, para você construir a sua carteira em torno desses pilares, né? Você não constrói a carteira para depois definir essas coisas. Não, você entende quem você é, faz esse estudo de quem você é, que perfil você tem, quais são as suas metas, quais são os seus objetivos e constrói a carteira em volta deste esqueleto, vamos chamar assim, de acordo com os prazos de cada projeto. É simples assim. É assim que você vai conseguir chegar nos objetivos e nas metas que você tem. Se for preciso, monte carteiras separadas, não tem problema nenhum. Carteiras com objetivos diferentes. Tá tudo bem. Tá? Eu já falei de prazos, né, que é importante a gente conhecer e saber quais são os prazos das nossas metas e dos nossos investimentos. Depois disso, depois que você já sabe o que é uma carteira, já sabe para que serve uma carteira, qual é a importância de você ter uma carteira, por que você deve diluir os riscos dos seus investimentos, como escolher os seus ativos, se você é arrojado, conservador ou moderado, já sabe as suas metas, o que você vai fazer é botar a mão na massa, investir. Você já escolheu os ativos, é construir a sua carteira. Não precisa ser de uma hora para outra, não precisa ser tudo ao mesmo tempo. Vá construir. O importante é que você saiba a carteira que você vai construir, que tipos de ativos você vai ter, os prazos que vão existir ali para cada ativo. Você começa a botar a mão na massa, tá? Que é o investir. Depois que você vai investir, qual é o seu próximo passo? Monitorar essa carteira. Essa carteira está de acordo com aquela política de investimento que eu determinei, que eu mesmo tracei? Os investimentos que eu fiz estão de acordo com as rentabilidades esperadas? Estão. Vou manter, vou aumentar. Ah, não estão. Vou trocar por outros, né? Então é monitorar a carteira. Esse monitoramento depende também de você. Pode ser diário, pode ser semanal, pode ser trimestral, enfim. Carteiras de longo prazo não faz muito sentido você ficar olhando ela todo dia, né? Porque isso causa ansiedade,
e muitos dos investimentos você não pode mexer, então não faz sentido você ficar olhando todo dia. Tem gente que olha mensalmente, tem gente que olha trimestralmente, enfim, encontre o seu período ideal e vá acompanhando essa carteira, né? E para concluir, uma carteira é como você organiza os seus investimentos. E para organizar da maneira correta, você precisa fazer tudo isso que eu disse agora há pouco. Definir e conhecer o seu perfil. Conhecer bem os objetivos que você tem, as metas e os prazos. Isso é muito importante. Você precisa ter isso na ponta da língua. Escolher os ativos de acordo com esse perfil, com essa política. E o principal é começar, né? Existe um mito de que a gente só pode construir carteiras, a gente só pode investir, só pode fazer isso quem tem muito dinheiro. E isso é um mito, né? É muito mais eficaz a gente começar com alguma coisa do que nunca começar, né? Então comece, vá estudar, faça os seus investimentos, vá se conhecer, enfim, bote o pé na água, para depois você começar a nadar, né? E porque no final das contas o objetivo disso é você conquistar os seus objetivos, as suas metas, com equilíbrio e diversificação, né? No final das contas é isso que vale. É você ter uma segurança que o seu patrimônio está sendo preservado e está crescendo acima do mercado, né? E em momentos de altíssima volatilidade, de momentos de crise mundial ou nacional, você está certo de que a sua carteira está tão bem regulada, tão bem balanceada, que mesmo que ela perca, tenha rentabilidade negativa, ela vai perder menos do que o mercado, né? Então o seu objetivo é montar uma carteira que proteja seu patrimônio, que te dê uma rentabilidade acima do mercado, seja ela qual for, e que proteja o seu patrimônio da melhor forma possível. É esse o objetivo de uma carteira. É assim que você deve montar a sua carteira. E acima de tudo, para que você chegue nesse nível, para que você chegue nesse estágio, você precisa fazer outro investimento, que é no seu conhecimento, que é continuar aqui toda segunda, ouvindo o que eu tenho para falar, conhecendo, tirando suas dúvidas. Eu não sei se você está aqui na segunda ou na quarta, pode ser que você esteja no podcast. Então, parabéns por você estar aqui, obrigado pela sua companhia, continue estudando, continue aprendendo, porque esse é o melhor investimento que a gente faz em qualquer área, né? Porque quando a gente investe em conhecimento, esse é um ativo que ninguém tira, né? Porque a partir do momento que você aprende, você não consegue desaprender. Ninguém consegue desver alguma coisa que já viu. Então, conhecimento não ocupa espaço. Quanto mais você adquire, mais você adquire, né? Você não tira algo da sua cabeça para aprender outra, né? Então, continue aprendendo, porque esse investimento em educação, sobre o mundo dos investimentos, eu tenho certeza que é um dos que mais pode te dar retorno na sua vida financeira e na sua vida pessoal, porque dinheiro resolve problemas, as coisas são muito mais fáceis quando a gente tem dinheiro, e a nossa liberdade não tem preço, né? Então é por isso que a maioria das pessoas querem ter liberdade financeira, porque isso faz o poder, faz a gente ter escolha, né? E o poder da escolha, para muitas pessoas é sinônimo de felicidade, para outras não. Enfim, aí a gente já entra no papo filosófico, mas obrigado por estar aqui, obrigado por me acompanhar. Na quarta-feira e na segunda-feira tem mais. Na quarta-feira sai o podcast. Se você curtiu,
vai lá no Instagram, me manda uma mensagem, @roberto.francischini, me manda direct, tira suas dúvidas, manda sua crítica, sua sugestão. Se você quiser ver um tema específico, manda lá a sua sugestão. Se você está aqui no YouTube, clica aqui no sininho, inscreve no canal, espalha o máximo possível, para que a gente possa propagar o conhecimento financeiro aí por todos os cantos e por todas as pessoas, que eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, tem o poder de mudar a vida das pessoas e mudar também o país, porque se a gente tem um povo melhor educado financeiramente, mais produtivo ele será, mais poupança ele vai fazer, menos dívida vai ter, e aí é um ciclo virtuoso de progresso e financeiro, tá bom? Obrigado mais uma vez, tudo de bom para você, uma ótima semana e até a semana que vem.